Fala galera, estamos de volta com mais uma aula de matemática. E hoje nós vamos falar sobre triângulos, uma aula básica sobre triângulos. E é isso aí, para você que está nos acompanhando, nos assistindo agora, aproveita a oportunidade e se inscreva no nosso canal. E apertando o sininho, todas as vezes que nós postarmos ou estivermos ao vivo, você vai receber uma notificação. É isso aí, vamos que vamos para a nossa aula. Triângulos. Um triângulo é um polígono com 3 lados, 3 ângulos e 3 vértices. Eu fiz aqui o desenho de vários triângulos aqui para você compreender que eles têm tamanhos diferentes, não é isso? Ângulos diferentes. Então vamos para frente. Elementos de um triângulo. O triângulo ele possui os seguintes elementos: a sua representação, os seus vértices, os seus lados, os ângulos internos e os ângulos externos. A representação é um triângulozinho seguido dos pontos A, B e C. E os vértices são os pontos desse triângulo. Nós podemos observar aqui os pontos, o ponto A, ponto B e o ponto C. Os lados é o segmento de reta que liga o ponto A ao ponto B, o ponto A ao ponto C e o ponto B ao ponto C. E os lados ele é representado, dependendo do lado, neste caso aqui o lado AB, que é o segmento de reta que liga o ponto A ao ponto B, indicado com um tracinho em cima, que está indicando justamente o segmento de reta. Os ângulos internos são aqueles que ficam dentro do triângulo e os ângulos externos são os ângulos que ficam fora do triângulo. A classificação de um triângulo em relação à medida dos seus lados. Os triângulos se classificam em equilátero, isósceles e escaleno. O equilátero é quando os 3 lados têm medidas iguais, isto é, os 3 lados possuem o mesmo comprimento. O isósceles é quando 2 lados têm medidas iguais. Apenas 2 lados têm a mesma medida. E o escaleno é quando os 3 lados possuem medidas diferentes. E a classificação do triângulo em relação à medida dos seus ângulos internos. Nós temos o acutângulo, que é quando os 3 ângulos internos são ângulos agudos, isto é, eles medem menos que 90 graus. O ângulo retângulo, que é aquele que um dos seus ângulos internos é um ângulo reto. E o obtusângulo, que é aquele onde um dos seus ângulos internos é um ângulo obtuso. Ele é maior que 90 e menor que 180 graus. Então, aqui está a representação de cada um deles. A soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo. Se nós olharmos, gente, aqui nós temos os ângulos internos, que já foi mostrado, o ângulo A, o B e o C. Se nós pegarmos e somarmos essas medidas, elas equivalem a 180 graus. Essa convenção já vem devido o triângulo ser metade de um retângulo, não é isso? O retângulo, a soma dos ângulos internos, dá 360 graus. Então aqui nós temos para calcular este triângulo onde tem os ângulos internos medindo 60, 80 e 40 graus. Então vamos calcular aí rapidão. Então nós temos aqui 60, 60 mais 40 mais 80. 60 mais 40, 100 mais 80 para facilitar. 100 mais 80, 180 graus. Então, está aqui a prova. Se nós somarmos os ângulos internos de um triângulo qualquer, a medida será sempre 180 graus. E a relação entre a medida de um ângulo externo, que no caso aqui esse xzinho, em relação à medida dos ângulos internos de um triângulo. Em qualquer triângulo, a medida de um ângulo externo é igual à soma das medidas dos ângulos internos não adjacentes a ele. No caso, este x aqui, que é um ângulo externo, a soma dele é igual à soma dos ângulos internos, que no caso A e o B, não adjacentes. Se nós analisarmos direitinho, nós temos aqui, se nós prestarmos bastante atenção, um ângulo raso, não é isso? Que ele mede 180 graus. Se nós juntarmos o x com o c, então x mais c, ele equivale a 180 graus. E se eu somar a mais b mais c, também equivale a 180 graus. Então nós podemos fazer a seguinte relação: x
mais C, que equivale a 180, é igual a A mais B mais C, que é igual a 180. Então, se eu pegar aqui x, que é o meu ângulo externo, e isolar ele no primeiro membro, eu vou ter x, que é igual a A mais B mais C menos C. Então, fazendo a operação, C menos C fica zero, não é isso? Então, eu vou ficar apenas com x igual a A mais B, que são os ângulos internos não adjacentes ao ângulo externo. Vamos ver uma atividadezinha aqui para fixar. Calcule a medida do ângulo no triângulo da figura a seguir. Olha, ele está pedindo para nós calcularmos o valor de A. Eu vou colocar aqui um xzinho aqui, ó, vou chamar esse ângulo aqui também de x. Para quê? Porque eu quero descobrir ele também utilizando as duas formas. Então, vamos ao que interessa. Nós temos aqui, ó, A mais A, que vai dar igual a 116. Isso nós olhamos agora há pouco, que é um ângulo externo, a medida de um ângulo externo de um triângulo é exatamente igual à medida das somas dos ângulos internos não adjacentes a eles. Então, no caso, o A mais A, 2A, que é igual a 116. Como eu quero descobrir apenas o valor de A, vou pegar aqui A é igual a 116. O 2 está multiplicando, passa dividindo por 2. Então, A é igual a 58 graus. Pela outra forma, nós vamos descobrir o valor de x pela forma da soma dos ângulos internos de um triângulo. Então, eu tenho o quê? X mais A igual 180 graus, que é a soma dos ângulos internos, não é isso? Então, aqui eu tenho x mais A, 2A, que é igual a 180 graus. Então, x, que é quem eu quero descobrir, é igual a 180. O 2A está somando, ele passa subtraindo. Menos 2A. X é igual a 180. Nós vimos aqui que 2A é igual a 116, não é isso? Então, menos 116. X 180 menos 116 é igual a 64. Então, x equivale a 64 graus. Beleza? Então, aí, ó, nós descobrimos tanto o que a atividade pedia, que era o valor de A, como também que foi descobrir, pela soma dos ângulos internos do triângulo, o valor de x. E aqui nós temos mais uma equaçãozinha para a gente estar praticando. Então, considere o triângulo ABC da figura, determine o valor de x. Agora há pouco, na nossa última aula, nós vimos no nosso penúltimo que a soma dos ângulos internos é igual a 180 e a relação do ângulo externo com o ângulo interno de um triângulo, que o ângulo externo ele é igual à soma dos ângulos internos não adjacente a ele. Então, nós temos que 2x mais 10 é igual a x mais 60. Então, vou colocar os termos semelhantes, né? Só de um lado, onde tem x vai ficar só no primeiro membro e onde não tem vai passar para o segundo membro. Então, 2x que já se encontra no primeiro membro, o x que estava somando ele passa subtraindo com a função inversa, não é isso? Que é a operação inversa. E aqui o 60 que já se encontra, o 10 que estava somando também vem com a operação inversa, passa a subtrair. 2x menos x, x que é igual 60 menos 10, 50. Da mesma forma, galera, você pode descobrir o valor deste ângulo aqui, ó, que eu vou chamá-lo de y, e deixar para vocês fazer em casa, beleza? Aí vocês podem colocar a resposta nos
nos comentários aí, ó. Quando vocês estiverem resolvendo, aí vocês coloquem essa resposta nos comentários. Beleza? Então, nós vamos encerrar o nosso vídeo para não ficar extenso. E lembrando novamente, aproveite a oportunidade e se inscreva em nosso canal. Compartilhe, curta. Tchau, galera!